as cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo para testemunhar, pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão para ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio o amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Olá, comunidade. Que bom podermos celebrar mais um culto. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Quero saudá-los com a palavra que está em Mateus 22, versos 34 a 40. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Irmãos, quando eu era adolescente, nossa família passou por um momento muito difícil. Meu pai ficou desempregado, adoeceu com certa gravidade e nosso padrão de vida caiu muito, ao ponto de termos várias restrições, inclusive de alimentos. Não foi nenhuma nem duas vezes em que a refeição servida era arroz e ovo. Minha mãe costurava dia e noite. Trabalhou muito para nos sustentar naquele período, mas o rendimento do trabalho dela não era suficiente para cobrir todas as necessidades que tínhamos. Estávamos passando por uma situação semelhante à de muitas famílias da atualidade, de pessoas que perderam seu trabalho, que ficaram sem sua fonte de renda, devido à crise mundial causada pela Covid-19. Mas aqui, nessa comunidade, pessoas olharam para nós e Deus agiu através delas. Fomos socorridos, auxiliados, materialmente, emocionalmente e espiritualmente. Pessoas nos amaram assim como amam a si mesmas. Nossa família passou por esta grande dificuldade. Aquele tempo nos trouxe ensinamentos e somos gratos porque Deus, em sua infinita graça
e misericórdia, nos coloca agora noutra condição, na de podermos nos colocar à disposição para servir e para amar o nosso próximo. Temos visto aqui nessa paróquia muitas pessoas demonstrando o seu amor ao próximo, e por isso nos alegramos por fazer parte de uma comunidade que se mostra tão relevante na sociedade onde ela está inserida. Não sabemos, por quanto tempo a pandemia e os seus efeitos irão durar, mas sabemos que mesmo antes disso, nosso próximo já precisava de nossa atenção e irá continuar precisando mesmo após a pandemia passar. Que estes 2 mandamentos estejam sempre vivos nos nossos corações. Amemos a Deus com toda a nossa força e todo o nosso entendimento, e que não percamos as oportunidades de amarmos o nosso próximo. E, queridos, este amor pode ser demonstrado de várias formas nesse momento. Fazer uma ligação, uma videochamada, é amar. Orar pelos profissionais da saúde é amar. Auxiliar pessoas que têm dificuldade com a tecnologia a se conectarem também é amar. Ajudar materialmente é amar o próximo. E se você está em posição de fazê-lo, não hesite, faça. Com o coração grato e com a certeza do cuidado do nosso Deus, convido vocês a orarmos. Querido e amado Pai, te louvamos por podermos estar aqui reunidos em Teu nome, celebrando mais um culto, podendo louvar e agradecer por tudo que tens nos concedido, por tudo que tens nos provido, Senhor. Coloco em Tuas mãos e peço que abençoes a vida do Juliano, que fales conosco agora através dele, que essas palavras possam nos encontrar, Pai, não como meros ouvintes ou meros espectadores, Pai, mas sim como discípulos que querem e anseiam saber mais de Ti, que querem conhecer mais de Ti, para então fazer novos discípulos, Pai. Em Teu nome que oro e agradeço. Amém. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte
Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel, acima das circunstâncias. Eu sei que meu Deus é fiel, acima dos impossíveis. Eu sei que meu Deus é fiel. Olá, irmãos. Eu sou a Silvia, faço parte da ABEM e trabalho na assistência social da nossa igreja. Quero compartilhar com vocês um testemunho vivido por mim em um desses atendimentos às famílias necessitadas. Uma dessas pessoas me procurou e relatou algo da vida dela que me impactou bastante. Ela disse que quando chegou para participar do nosso grupo, ela chegou num momento muito delicado da vida dela. Ela estava com uma depressão profunda, estava no fundo do poço, tomando muita medicação controlada. Ela disse que devido a uma série de coisas e também que ela estava vivendo uma separação, que o companheiro dela tinha abandonado ela e que ela não tinha nem o que comer, ela estava sem nada mesmo. Então ela chegou nessa situação. E sempre quando a gente tem os atendimentos lá, depois das oficinas, tem uma escala para a nossa equipe de palavra. Então sempre tem alguém da nossa equipe que leva a palavra do Senhor para elas. E nesse dia, ela me disse que era eu que levei a palavra. E ela disse que nesse dia também ela já tinha planejado em dar fim à vida dela. Que ela não queria, ela não aguentava mais aquela situação e ela não tinha mais esperança nenhuma. Então, ela participou, ouviu a palavra e foi para casa com o intuito de tirar a vida dela. Quando ela chegou em casa, ela então foi colocar em prática o plano dela. Ela pegou toda a medicação, assim ela relatou, pegou toda a medicação, disse que espalhou em frente a ela, assim, para ingerir e terminar com tudo. E ela disse que quando ela espalhou aquela medicação e ela olhou, ela lembrou. Ela disse que veio o meu rosto em frente a ela e ela disse bem enfaticamente assim, ela disse que por uma palavra, ela disse assim, uma palavra de Deus que saiu da tua boca, eu não consegui tirar minha vida. Por uma palavra de Deus, ainda ela repetiu assim, e eu me emocionei de escutar e fiquei impactada de ver o poder da palavra de Deus. Como é grande o poder da palavra de Deus, que simplesmente com uma palavra o Senhor Jesus libertou aquela mulher, libertou ela daquele estado
e passou da desesperança para a esperança. Então eu quero dizer para vocês, é maravilhoso servir esse Deus, e a alegria do fruto, de ter esse fruto de Deus na nossa vida é inexplicável. Eu não sei explicar para vocês o que eu senti, mas eu nunca tinha sentido tanta alegria e tanta felicidade com as palavras daquela mulher, de saber que aquela alma foi alcançada. E eu queria que vocês soubessem disso. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus enche a tua casa, enche a tua vida neste dia. E você talvez em algum momento da tua vida já deve ter dito essa expressão. Até quando? Até quando é uma das frases universais mais pronunciadas pela humanidade. Especialmente no tempo que nós vivemos hoje, essa é uma pergunta recorrente. Até quando será que vai toda essa pandemia? Até quando que estaremos restritos nos contatos físicos, na aproximação? Até quando toda essa situação que está afetando o mundo vai durar? Até quando teremos que conviver com o racismo? Até quando veremos pessoas morrendo de fome? Até quando? Até quando? Até quando? É normal ficarmos tristes diante de uma perda significativa, seja por uma morte, ou fim de um relacionamento, a perda de um emprego, fracasso num projeto, ou uma doença prolongada, ou quem sabe até mesmo diante da incerteza quanto ao futuro. Mas o que acontece é que às vezes essa aflição que é gerada, ela pode levar a uma falta de esperança. E isso nós acabamos de ouvir no testemunho que a nossa irmã Silvia contou a respeito desta mulher que de repente pensou que não havia mais esperança para ela e estava pensando inclusive em não continuar com a sua própria vida. Mas como nós ouvimos, há sim uma esperança. Infelizmente, nos dias atuais, muitas pessoas estão lidando com esse problema. E a falta de esperança, quando ela invade uma pessoa, ela paralisa, ela atemoriza, ela angustia, ela mortifica. Que bom que à medida que essa dor, que essa aflição vai sendo aceita, e esse processo de aceitação vai acontecendo, a dor vai diminuindo, e aos poucos a alegria começa a voltar, se abre o caminho para que essa alegria volte. Mas quando alguém chega no ponto de não conseguir crer e nem esperar algo do futuro, ou um futuro melhor, muitas vezes essas pessoas, ou quem sabe você mesmo, começa a olhar para o tempo presente e não conseguir viver bem o tempo presente, porque não tem esperança quanto a um futuro. Hoje, eu quero te convidar a começarmos uma jornada pelo livro de Salmos. Queremos olhar alguns salmos que nos ajudarão a encarar lutas da nossa vida. Lutas como a falta de esperança. Os salmos, eles são uma coleção de orações, coleção de histórias reais, de pessoas reais, com aflições reais, que procuraram tratar todas essas questões e essa sua vida na presença de Deus. Esse livro de orações, ele foi usado por todo o povo de Israel, foi usado por Jesus, pela igreja primitiva, mas mais do que um livro de orações, ele também é um livro de canto. E esse povo, ao longo da história, cantou esses versos, e esses versos ajudaram a espantar das suas vidas muitos desses temores. Quem canta, seus males espanta. É isso que diz o ditado. E durante os próximos cultos, eu te convido a olharmos para estes salmos,
a orarmos, cantarmos e nos colocarmos dentro dessas histórias e fazermos da nossa vida também um salmo ao nosso Deus. E no culto de hoje eu te convido a abrir a sua Bíblia, se assim você quiser, ou acompanhar aqui mesmo com os slides, o Salmo de número 13, Salmo de Davi, Salmo 13, que diz assim: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde: Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. O pano de fundo de muitos salmos continua sendo um mistério. Não sabemos o que se passava em muitos salmos. A Bíblia de Estudo NVI diz que esse salmo específico Davi teria escrito em um momento de uma doença prolongada. Mas outros tantos estudiosos defendem que esse aqui é um salmo que Davi teria escrito, especialmente naquele momento em que ele está fugindo de Saul, porque afinal de contas ele havia vencido o grande Golias, e a fama dele se espalhava agora como um grande guerreiro, e Saul, o rei, passa a ter um ciúme mortal de Davi, e vai à caça dele. Davi precisa fugir para o deserto, precisa buscar cavernas e esconderijos para se refugiar de Saul. Ele precisa inclusive se fazer de louco para passar um tempo entre os filisteus, que eram inimigos do povo de Deus. Eram dias de grande aflição. E você quiser acompanhar essa história e conhecer um pouco mais, 1 Samuel capítulo 18 e seguintes. Esse seria o pano de fundo dessa história. A luta de Davi contra o desânimo se tornou tão intensa que ele, então, registra isso nesse salmo. Especialmente esse desânimo, porque parecia que a situação nunca ia se resolver. E se nós olhamos para este salmo, nós poderíamos dizer que num primeiro momento, nós encontramos Davi prostrado com o rosto em terra, focado na sua infelicidade, nas suas queixas. Ele está concentrado na profundidade da sua tribulação e na sua duração. Ele está dizendo: Senhor, isso aqui, não estou aguentando isso tudo. Até quando? Por 4 vezes ele repete a mesma expressão. Até quando? A duração da provação, o tempo prolongado dessa aflição começa a cansar Davi. E ele recorre a 4 maneiras bem comuns de nós, seres humanos, lidarmos com as aflições. Nós costumamos pensar assim: Deus se esqueceu de mim. E no caso de Davi, parece que ele está dizendo: Deus se esqueceu de mim para sempre. Deus não se importa comigo. Vou ter que resolver as coisas por mim mesmo. E um 4º aspecto é esse coração talvez ressentido por achar que Deus não se importa, não vê e não vai agir em nosso favor. Mas nós conhecemos Davi e sabemos que não é que Davi não cresce nas promessas de Deus, mas o que acontece é que o tempo prolongado dessa calamidade, como ele mesmo diz, as inquietações e tristezas no coração eram como geradas dia após dia. Parecia que não havia solução e saída, e isso lhe suscitava a pergunta: será que Deus se esqueceu de mim? É interessante como Eugene Peterson, na Bíblia a Mensagem, ele diz, traduz esse salmo dizendo: tu me ignoraste por muito tempo,
Por muito tempo eu só conseguia ver a tua nuca. Por muito tempo carreguei esse enorme fardo de problemas. Vivia com o estômago doendo. De fato, reconhecer que em meio às aflições, Deus se preocupa conosco, não é algo natural, não é algo que a nossa natureza humana faz por si só. Naturalmente, nós temos essas mesmas perguntas que Davi tem aqui. Mas o que nós vemos também registrado nessa história é que pela fé é possível enxergar diferente. Quando tentamos por nós mesmos lidar com a provação ou com a dificuldade, normalmente nós nos voltamos contra Deus, ou então definimos um inimigo e nos voltamos contra o inimigo, ou então nos focamos nas circunstâncias, quando nós deveríamos nos voltar para Deus. E quem sabe deixar que Deus mesmo nos mostre o que está acontecendo e como que isso vai se resolver. E aqui tem uma mudança, do versículo 2 para o versículo 3, parece que é isso que acontece. De repente aquele Davi que está prostrado no chão agora está ajoelhado, clamando a Deus, dizendo: Deus, olha para mim, ilumina os meus olhos. Essa imagem que Davi usa aqui, ela aparece em outros salmos, em outros lugares da Bíblia. Por exemplo, no Salmo 31, versículo 6, 67, versículo 1, 83, diz: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Nós ouvimos isso também na bênção araônica, que a cada final de culto é pronunciada sobre nós: levanta sobre nós o teu rosto. Ilumina os meus olhos, não escondas de mim o teu rosto. Nós poderíamos dizer que aqui, iluminar os olhos significa a mesma coisa que sopra o fôlego da vida. Faz retornar o vigor que pode ser visto nos olhos. Não é assim que às vezes a gente diz: eu estou vendo dos teus olhos que tu não estás bem, tu estás triste, tu estás com um olhar apagado. Ou então quando a gente olha para alguém que está feliz da vida, a gente diz: eu estou vendo isso nos teus olhos, que tu estás vibrante. De alguma maneira Davi está dizendo isso: os meus olhos, a minha vida está se esvaindo. Senhor, faz brilhar a tua luz sobre mim, porque senão essas trevas de morte estão me invadindo e eu estou me sentindo como que sem vida, sem vigor, sem força. O Eugene Peterson diz: dá uma boa olhada para mim, Senhor, eu quero olhar a vida de frente. O rosto de Deus nos mostra a sua bondade e o seu cuidado. Quando o Senhor olha para a sua criação, quando Ele olha para os seus filhos, Ele renova a vida dos seus filhos. E de alguma maneira, aqui está acontecendo isso. Davi está sendo renovado e fortalecido, ainda que as coisas à sua volta parecem não estar mudando, mas ao se colocar na presença de Deus, é como se ele fosse encorajado no exercício da paciência. Aquilo que se prolongava agora tanto, à medida que Davi pode colocar isso na presença de Deus, vai mudando a forma com que ele pensa e inclusive formula as palavras. A distância que ele sentia de Deus, agora parece que já não existe mais. A distância na mente de Davi entre ele e Deus parece que se foi. Ele entrega a Deus tudo o que ele está passando e deixa que Deus cuide dos resultados. E aí nós enxergamos o terceiro momento. Num terceiro momento, do versículo 5 e versículo 6, nós já vemos um Davi de pé, regozijando-se e cantando. E é incrível, as circunstâncias de Davi não tinham mudado. Saul continuava sua caçada, as encostas áridas da Judéia ainda estavam áridas, eles ainda tinham que lutar para se alimentar, a fome continuava, mas o coração de Davi está confiante e cheio de esperança. Ele canta e louva ao Senhor. Parece até que há uma contradição nesse salmo. Como assim? Ele não falou que Deus
estava longe, distante, e agora ele diz que está cantando porque Deus lhe tem feito bem. Essa mistura dessa briga com louvor, desse incerto com o certo, do choro com a alegria, do lado humano com esse lado religioso do homem, isso agrada a Deus, porque Deus sabe que nós somos assim. E isso é saudável para quem experimenta. Nós não temos uma vida linear, nós temos altos e baixos. A grande coisa é quando nós conseguimos, mesmo tendo essas brigas com Deus, que servem para nós como um cano de descarga, ou como uma válvula de escape, no qual nós podemos colocar para fora as nossas angústias e as nossas tristezas. Ana pôde fazer isso no templo, e pôde chorar no templo, dizendo da sua aflição por não poder ter um filho. Lutero diz no seu prefácio ao livro de Salmos assim: pois um coração humano é como um barco, num mar violento agitado pelos vendavais dos 4 cantos do mundo. Daqui topam nele o temor, a preocupação, frente aos desastres vindouros. De lá vem a atribulação e a tristeza por causa do mal presente. Daqui sopram nele a esperança e uma confiança atrevida quanto à felicidade futura. De lá venteiam a segurança e a alegria em meio aos bens do presente. Esses temporais nos ensinam a falar com seriedade. Eles nos ensinam a abrir o coração e a despejar o que está no fundo do nosso coração na presença de Deus. Se eu te perguntar agora, em que estado você se encontra? No chão, se queixando e lamentando, sem esperança? De joelhos, prostrado, oferecendo isso a Deus? Ou de pé, glorificando a Deus por aquilo que Ele tem feito? O que você diria para aqueles que estão em outro estágio? Nós cristãos podemos dizer: Jesus é a nossa esperança. Ele é a âncora da alma, firme e segura. Nós que recorremos a Deus para salvar nossa vida, temos todos os motivos para agarrar com as 2 mãos a esperança prometida e nunca mais a largar. Essa esperança é uma linha da vida espiritual inquebrável, que vai além de tudo que é visível, até a presença de Deus, onde Jesus está. Hebreus capítulo 6, versículos 18 e 19. E por isso, Davi está dizendo aqui: eu me atirei em teus braços, eu canto com todas as minhas forças, depois de tantas orações atendidas. Mesmo em suspense quanto ao tempo prolongado, e sem saber quando que vai ser o tempo que vai findar tudo isso, precisamos estar convencidos de que as rédeas continuam nas mãos de Deus. Até Jesus usou a expressão: até quando? Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Se essa opressão da aflição já tem começado a agir na tua vida e de repente te tirando a esperança, eu quero te convidar a cantar essa canção de esperança renovada. Ela pode não ser só um conforto para a sua alma, provavelmente ela vai te levantar do chão. Ela vai te colocar de joelhos, ou ainda, quem sabe, te colocar de pé novamente, em louvor a Deus. Quem sabe, se nós parássemos de pedir a Deus que mude as circunstâncias e pedíssemos que Ele mudasse o nosso interior, o que aconteceria? O que te impede de fazer essa oração agora? Quem canta, seus males espanta. Esse ditado popular está na boca do povo, e eu diria: quem canta os salmos, os seus males espanta. Porque os salmos, ao longo de toda a história, têm fortalecido homens e mulheres. E eu não estou falando de colocar a Bíblia aberta lá na sua casa e deixar aberto nos salmos como que emanando energia. Não, eu estou falando de você orar os salmos, de você cantar os salmos e de você apresentar a tua vida diante do altar do Senhor. E eu encerro com uma história de um livro que eu li aí nesses últimos dias. O nome do livro é Arrume Sua Cama. 10 atitudes ou 10 pequenas atitudes que podem mudar sua vida e talvez até mesmo o mundo. E numa dessas dicas ele diz: se você quer mudar o mundo, comece a cantar quando estiver enfiado na lama até o pescoço. Então, ele é um militar da Marinha,
e que nesse livro ele conta o que ele aprendeu nos 6 meses de treinamento para se tornar um oficial americano, naqueles treinamentos bem pesados. E ele conta que um dos momentos mais difíceis de todos era um momento chamado de Semana Infernal, em que os alunos eram levados para um lugar ao sul de San Diego, fronteira com o México, e lá eles eram colocados numa mata, e ali havia um grande pântano que eles tinham que passar. E nesse momento era onde aconteciam as maiores desistências do curso. E de repente ele estava com o seu grupo nesse lugar pantanoso, e eles estavam assim como que com água até o pescoço. E já pensando em desistir, em não seguir adiante, de que eles não conseguiriam passar por essa aflição, por esse momento. E de repente, um daqueles homens que estava com a lama até o pescoço começou a cantar. E quando eles viram que aquele homem estava cantando, de repente os outros começaram a cantar. E eles pensavam, se ele pode cantar com a lama no pescoço, eu também posso. E se ele pode suportar esse frio, eu também posso. E se ele tem esperança de que a gente possa superar tudo isso, eu também posso. E assim aqueles homens conseguiram vencer aquela tribulação. Algum dia, qualquer um de nós se verá enfiado na lama até o pescoço. É o momento de cantar alto, de sorrir francamente, de animar os que o cercam, lhes trazer esperança de que dias melhores virão. E nesse livro, o autor diz: a esperança é a força mais poderosa do universo. Com esperança podemos inspirar nações a atingir sua grandeza. Com esperança podemos ajudar os oprimidos a se levantarem. Com esperança podemos aliviar a dor da perda insuportável. Às vezes, tudo que é preciso é uma pessoa que faça diferença. Alguém cheio de esperança, que possa trazer esperança aos outros. Eu diria, alguém cheio de esperança, que pode ajudar os outros a esperançar. E ainda mais, irmãos, nós que sabemos que Jesus Cristo é a nossa esperança. A nossa esperança, inclusive, vai para além das questões desta vida. A nossa esperança é de vida eterna, mas a nossa esperança também é de vida plena e abundante, em um Deus que nos ama, se importa conosco e que nos levanta. E eu quero te convidar, cante ao Senhor, cante os salmos do Senhor, faça salmos para o Senhor, e a tua esperança vai ser renovada. Amém. Sem fim pra cantar e bem dizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez todo novo e se faz presente. Sim, há motivo sem fim pra cantar e bem dizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia, em tudo que eu fizer, quero estar atento ao teu falar. Venha a tempestade que vier, Bem seguro nele posso confiar sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós,
motivo sem fim pra cantar e bendizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente todo dia, tudo que eu fizer. Quero estar atento ao teu falar, venha a tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade e vida, nossa salvação. Gostaria de passar um aviso. Queridos, seguiremos com nossas atividades presenciais suspensas por tempo indeterminado para preservarmos a nossa saúde. Convido-os também a assistirem o São João Kids. A turma do Cultinho está dando um verdadeiro show, né? Vale muito a pena assistir. Não só para os pequenos, mas também para os adultos. Aproveito ainda a oportunidade para parabenizar as pessoas que estão trabalhando na produção dos cultos, no louvor e na comunicação via mídias sociais. Tudo tem sido feito com primor e carinho. Conteúdos relevantes aliados à qualidade visual das mensagens chamam muito a atenção. Parabéns por colocarem seus dons e talentos a serviço do Reino. Gostaria aqui de deixar ainda uma palavra que está em João 13:34. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Repito, um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Assisti recentemente uma pregação sobre esta passagem, onde o pastor destacou que este não seria um novo mandamento, pois já havia sido dado antes. Então, qual seria a diferença entre amar o próximo como a si mesmo e este novo mandamento? A diferença é que agora Jesus diz: amem-se uns aos outros como eu os amei. Cristo redefiniu o amor. Para nós é muito difícil amar como Cristo amou, pois somos limitados. Jesus amou a todos, sem distinção, sem discriminação. Amou até mesmo quem nunca lhe deu razão para ser amado. Para ele todos importavam. E isso não mudou. Ele continua amando, mesmo aqueles que no nosso julgamento não mereceriam. O amor dele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Como discípulos de Cristo, busquemos amar não com o nosso amor, que é limitado, mas sim com o amor de Cristo, que quebra barreiras e alcança a todos. Quero convidá-los ainda a orarmos e intercedermos neste momento pelas vítimas do Covid-19, pelos profissionais de saúde e por aqueles que sofrem todo tipo de discriminação, inclusive a racial. Bondoso e amado Pai, te louvamos pela Tua palavra, te louvamos por tudo que tens feito e que ainda vais fazer em nossas vidas, Pai. Queremos aqui entregar em Tuas mãos as nossas vidas e também as vidas de tantas pessoas que têm sofrido por esta pandemia, Pai. Famílias que têm perdido seus entes queridos,
profissionais de saúde que têm batalhado e trabalhado incessantemente para reduzir os malefícios e os problemas causados por essa pandemia, Pai. Te peço também que estejas levando e trazendo o Teu amor aos nossos corações, Pai, que possamos amar o nosso próximo, as pessoas que estão ao nosso redor com o Teu amor, Pai, sem distinção. E que possamos nos colocar a serviço de Ti, Pai, e a serviço de quem necessita. Em Teu nome que oro e agradeço imensamente pelo Teu amor. Amém. Um grande abraço e uma abençoada semana a todos.